Vamos ver aqui. Vamos ver se o... Entrou? Já começou, mas tem que esperar ele aparecer. Tá saindo minha voz lá? Qual que é o nome dele? Rui Marcelo. Ele tem que pedir pra participar. É ele, ó, entrou. Foi. Olá. Boa Olá, noite. Boa boa noite, noite. amigos da Abrampa. Satisfação estar aqui hoje com vocês. Estamos aqui para mais uma série do Diálogos Sustentáveis, live da Abrampa. Hoje contamos com a participação do procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. Rui Marcelo, uma satisfação contar com você aqui. Muito obrigada, muito importante a contribuição que você vai deixar aqui para todos nós hoje. Um prazer aqui aprender com você, saber mais sobre o papel e a importância do direito financeiro na tutela administrativa ambiental. Muito obrigada. Então, Rui Marcelo, posso fazer sua apresentação? Pessoal, Rui Marcelo Vamos. Alencar de Mendonça, procurador então de contas do Ministério Público de Contas do Amazonas e da Coordenadoria Ambiental. É ainda professor de Direito Administrativo do Centro Universitário CIESA de Manaus, é mestre de Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e foi procurador do Estado do Amazonas. Rui Marcelo, que satisfação ter você aqui, que justamente caminha, transita, justamente na interface entre o direito ambiental e o direito financeiro. Nós gostaríamos de ouvir de você o que você poderia falar, assim, logo de início, como é que poderíamos trabalhar juntos em questões do papel do direito financeiro para a tutela do meio ambiente? Nós podemos, por exemplo, começar falando da situação atual, né, na pandemia. Pandemia e pós-pandemia. Qual que é a contribuição do direito financeiro para a efetivação do direito ambiental e das políticas públicas ambientais, Rui Marcelo? Olá, boa tarde, boa noite a todos. Aí são 18 horas, aqui Fuso Manaus 17, ainda estamos à tarde. E me permita, doutora Sandra Kish, nossa eminente procuradora regional da República, né, manifestar o nosso contentamento, o nosso agradecimento por estarmos juntos aqui neste intervalo de hora, podendo promover esse diálogo, né, que pela limitação do tempo não será evidentemente exaustivo, mas com certeza cumprirá um propósito de fomentar a discussão sobre este elo, né, esse casamento que há de haver entre o direito ambiental e o direito financeiro. E, por conseguinte, não é, um trabalho conjunto dos ministérios públicos, né, dos diversos segmentos. Quero lembrar aqui que eu me sinto representante do Ministério Público de Contas, o Ministério Público que atua junto ao Serviço de Controle Externo
que é técnico, é extrajudicial e tem uma função muito importante nesta questão que vamos discutir. Mas é uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar aqui toda a diretoria da Abrampa pelos excelentes eventos, as atividades que promove no alcance das suas finalidades associativas, né, na tutela do meio ambiente. E a doutora Sandra Christ, com a modéstia que lhe é peculiar, não se apresentou, mas eu faço isso. Ela tem trabalhos muito relevantes na tutela do meio ambiente, como profissional da carreira do Ministério Público Federal. Ela integra a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, devotada à tutela do meio ambiente, né? E tem um trabalho ali maravilhoso com relação à gestão de recursos hídricos, não é um projeto sobre as águas, e nós agradecemos também por esse empenho, e é uma honra, doutor, estarmos aqui juntos. Essencialmente, o direito financeiro nos propicia normas que vão balizar, né, os gastos públicos. Tem algo mais importante que isso, né, diante de um cenário como o nosso, que é de crise financeira e econômica, né, tendo em vista a crise sanitária, né, os maiores investimentos para o enfrentamento da pandemia, em detrimento de outras aplicações, enfim, um contexto aí de prognóstico iminente de queda de arrecadação, além da questão muito natural com que lida o direito financeiro, que é a gestão financeira do Estado, porque sem dinheiro não dá para realizar as promessas feitas constitucionalmente pelo Estado. Observemos que, mesmo fora de qualquer crise, não é irreal pretender que haja uma satisfação plena, absoluta e limitada de todas as demandas individuais, cidadãs, sociais, com recursos públicos, ou mesmo com a conjunção de recursos públicos e privados. Não é uma lei econômica, os recursos são limitados. Então, nós nos deslocamos para um debate muito importante da teoria dos custos dos direitos, não é coisa que eu não sei quanto aos demais, mas me pareceu muito rapidamente abordada na graduação de Direito. O direito financeiro, assim, ele ainda está por despontar, porque nós temos um ponto de partida um tanto acanhado, não sei se tendo a ver com regimes autoritários, totalitaristas, aí que atravessamos em nossa história. Eu sei que abafou-se um pouquinho o direito financeiro, que, na verdade, auxilia o direito ambiental, quando observamos que a tutela administrativa do meio ambiente importa a execução de políticas públicas que são custeadas, ao menos em parte, pelo Estado. Então, nós temos a prestação de serviços públicos, como podemos ilustrar aqui com a questão do saneamento básico e ecológico, né, que são serviços públicos em sentido estrito. Nós temos a gestão das unidades de conservação da natureza, todos os programas de proteção da fauna, da flora, as ações de comando e controle importantíssimas num cenário de criminalidade crescente nos nossos biomas brasileiros, o desafio da coleta seletiva, né, da logística reversa, um outro flanco de trabalho que nós temos aí emergente. E, enfim, nós estamos tratando de financiamento público. E para tentar equacionar essa questão dos custos, o direito financeiro lança mão de instrumentos jurídicos muito interessantes e que, lamentavelmente, ainda hoje não têm sido empregados no controle, seja ele extrajudicial, seja no controle judicial dessa importante atividade do Estado na sua gestão financeira. Então, por conta disso, nós ainda temos orçamentos fictícios que não têm maior correspondência, seja com a realidade, seja com os ditames constitucionais, né? Eles têm um divórcio que os leva à inoperância, a um papel secundário, como se fossem diretrizes destituídas de caráter normativo. Enfim, nós temos um problema muito grande, que é da ineficácia desses instrumentos de direito financeiro, alavancando um grande rótulo usado pela gestão, que é o rótulo de discricionariedade
administrativa, ou despesas discricionárias, que seriam, então, de facultativa realização. Então, é quanto a isso que a gente pode rever, não é, repensando, ou melhor, revisitando um direito financeiro que tem uma estrutura, um arcabouço jurídico constitucional e leis próprias, específicas, que a gente precisa enfrentar, precisa trazer para essa discussão, né, acabando aí com essa visão aí de não, isso é muito complexo, isso é do campo da contabilidade, isso é coisa para técnicos. Né? Então, a gente não vai discutir aqui nesses próximos minutos numa linguagem, me permita, hermética, uma linguagem muito longe daquilo que é nosso objetivo fomentar, que é a linguagem acessível para que todo cidadão, para que toda pessoa interessada em maximizar as possibilidades da correta aplicação dos recursos públicos, né, do controle de qualidade dos gastos públicos, saiba quais as ferramentas jurídicas que esse direito financeiro põe à disposição da sociedade e do cidadão. Nossa, Rui Marcelo, mas em relação ao controle, como você estava dizendo, o controle da execução das leis orçamentárias, né? Quais as possibilidades de impugnação? Quais as possibilidades reais? Uma vez que o orçamento é majoritariamente autorizativo e não impositivo, o que você poderia falar sobre essas possibilidades de impugnação? Pois é como eu disse, nós temos que estabelecer aí uma linha do tempo para perceber que nós temos como ponto de partida uma subvalorização desses instrumentos de controle, de vinculação que o direito financeiro, com base constitucional, fornece. E que, se nós conseguirmos resgatar para aplicar no plano do controle essas possibilidades, nós vamos ver que reduz o grau de discricionariedade administrativa, de modo que é possível estabelecer um controle tanto no tocante ao processo legislativo de formulação do orçamento público, bem como o controle rígido da sua execução, né, da implementação dos gastos. Então, para isso, a gente precisa resgatar lá no artigo 165 da Constituição, que o direito financeiro trabalha com o princípio do orçamento-programa. É dizer, as leis orçamentárias, elas não são simplesmente autorizativas e, portanto, criadoras de um campo de discricionariedade para o gestor escolher se vai aplicá-las ou não, se vai utilizar as dotações orçamentárias da forma com que consignadas nas leis orçamentárias. Então, para tanto, nós precisamos entender, por exemplo, que as leis orçamentárias constituem um planejamento público para o qual convergem todas as promessas constitucionais, as obrigações de fazer, que consubstanciam direitos fundamentais e que são desenvolvidas nas políticas públicas setoriais, todas devem convergir para as leis orçamentárias, que vão dar, então, um corpo de planejamento de gestão que é obrigatório, segundo a Constituição. Se nós observarmos o artigo 174 da Constituição brasileira, lá está inscrito que o planejamento para o setor público ele é determinante, ele é cogente, ele vincula. Isto significa dizer que nos falta, né, utilizar desse conceito do orçamento como um programa vinculante e não meramente autorizativo. Então, isto se dá de acordo com um processo que desdobra as leis orçamentárias em 3 fases, ou 3 leis, melhor dizendo. Né? Em primeiro lugar, nós temos lá, de acordo com o artigo 165 da Constituição, a lei do plano plurianual. De que serve a lei do plano plurianual? É um ponto de convergência, como eu disse, para todos os programas estatais de longo prazo. Ela que é para viger por 4 anos, ela deve condensar com metas claras, quantitativas e qualitativas
as grandes funções estatais, os grandes programas de políticas públicas, todas, em todas as áreas, mas principalmente nos comandos constitucionais, nos direitos sociais obrigatórios, e dizer como serão efetivados num processo progressivo de sua execução nesse intervalo de 4 anos. Então, isso vincula o administrador, sem dúvida nenhuma, na hora dos seus próximos passos de formulação orçamentária, ele se vê vinculado pelo PPA. Na hora de executar, durante o ano, o exercício financeiro, realizar as despesas, ele também está vinculado ao PPA. Por exemplo, ele não pode dar origem a programas novos, desvirtuando a rota de implementação dos programas macros que estão ali no plano plurianual. Aí isso é só o primeiro passo, porque além do PPA, nós temos a LDO. O que significa a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei temporária, anual, está prevista também no artigo 165 e tem esse caráter vinculante e planificador também. De que maneira? A LDO cumpre a importante função de dizer as metas anuais para orientar a confecção do orçamento anual, mas também as prioridades na execução dos gastos públicos. Então, nós precisamos nos debruçar no processo de elaboração da LDO. É época agora. Não é? Nós estamos com os parlamentos recebendo e discutindo, neste exato momento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Então, nós temos que cobrar as audiências públicas e os órgãos de controle e o cidadão, igualmente, para que nessa LDO sejam especificadas as prioridades para o gasto público para o exercício subsequente. E, às vezes, não se tem interesse de fazer esse acompanhamento. E é por isso que a lei orçamentária, mais tarde, ela não sai traduzindo os legítimos anseios de acordo com as realidades locais e os mandamentos constitucionais. Então, é importante saber que a LDO dita a prioridade não é só para um equilíbrio fiscal, um resultado fiscal, um equilíbrio entre receitas e despesas satisfatório, é um aspecto importante de eficiência administrativa, que haja rendimento, produtividade, economicidade na administração pública. Mas, por trás disso, nós não podemos deixar para um segundo plano a definição de prioridades. Evidentemente, prioridades, muitas das quais estão sediadas na Constituição brasileira e só precisam ser desenvolvidas pelos instrumentos de políticas públicas delineados nas diversas leis setoriais. Mas a LDO vai fazer um resumo de todo esse arcabouço setorial e constitucional e dizer, vinculando tanto o legislador do orçamento quanto o gestor que vai aplicar com certa discricionariedade residual, quais são as prioridades constitucionais e legais que têm primazia na hora do gasto público. Então, Perfeito, Rui Marcelo, porque principalmente a questão das audiências públicas, Ministério Público e Ministério Público de Contas, Ministério Público Brasileiro, não costuma acompanhar audiências públicas, né? E realmente devemos ter essa participação e o controle social sobre as metas vinculantes e prioritárias, mesmo em nível de projeto, não de LDO. E é isso que acredito que você colocou com muita propriedade. Muito obrigada. E ainda assim, há algo que possamos fazer em termos de normas do direito financeiro para fazer com que essas metas vinculantes na lei orçamentária sejam efetivamente cumpridas. E você também tocou na discricionariedade do ato, né? E a discricionariedade, por vezes, sofre uma certa contenção no controle, principalmente no controle jurisdicional do ato administrativo e da discricionariedade que envolve esse ato. Como é que nós podemos discutir esse controle jurisdicional sobre a discricionariedade desses atos? Outro conceito que precisa ser melhor aí repensado
não é? Eu vejo algumas desconfianças em relação aos órgãos de controle excederem as suas possibilidades no tocante ao controle da discricionariedade administrativa. Eu penso que há uma grande confusão, um equívoco teórico a este respeito, porque costuma-se ver a discricionariedade administrativa, ou o mérito para o administrador aquilatar a conveniência e oportunidade de determinadas decisões, como um cheque branco dado pela lei, para que, indiferentemente, ele possa realizar a sua opção, né, dentro de um leque possibilitado. Na verdade, a discricionariedade administrativa não deve inibir os esforços que vêm sendo realizados tão bem pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público Brasileiro, porque, em que pese a discricionariedade ter sede numa lei que autoriza esta prerrogativa para fazer escolhas, ela nada mais traduz que uma autorização para fazer a melhor escolha, sob o raio de estreitamento dos princípios da razoabilidade, da eficiência, não é? E da finalidade, falando das prestações positivas, dos direitos fundamentais constitucionais, não é? Que não podem ser boicotados ao argumento de que o administrador vai decidir se pode ou não pode fazer. Então, a própria noção que se tem de finança, de direito financeiro, ela não pode subjugar uma vinculação que vem da base constitucional. Por exemplo, nós temos a necessidade de compra de equipamentos, nós temos a necessidade de ampliação de missões em campo para realizar a fiscalização ambiental. Então, disse que, para a contenção de despesa, por um juízo discricionário, o administrador pode encurtar o número dessas missões, pode adiar a compra desse material, porque isto seria despesa discricionária, não é? Em vez de obrigatória. Mas se a realização dessa missão, se a compra deste equipamento está indissociavelmente ligada ao grau de implementação progressiva dos direitos fundamentais, a escolha discricionária da contenção ela deve ser discutida, porque ela está rivalizando, não é, com aquele conceito que foi muito bem fundamentado pelo ministro Celso de Mello, na DPF número 45, do mínimo existencial, do piso existencial fundado, não é, no dever de prestação dos direitos sociais. E quando nós falamos das políticas de meio ambiente, nós estamos falando também, em certa medida, desses direitos prestacionais de caráter fundamental, contra o qual, então, a discricionariedade não funciona como uma blindagem para dizer, não, isso é discricionário, nós podemos fazer menos fiscalização, nós podemos deixar para depois, sobretudo quando o contexto é de grande lesividade potencial consumada aos bens ambientais. Refiro-me, sem nenhum, por favor, viés político ou partidário, à crise que experimentamos aqui na Amazônia em relação aos desmatamentos e queimadas sazonais, não é, que refletem toda uma dinâmica da criminalidade em torno do desmatamento ilegal. Num espaço continental, num espaço gigantesco, que evidentemente vai exigir investimentos proporcionais do poder público para que se tenha um grau de implementação desse direito fundamental ao meio ambiente rígido. Isso não se compatibiliza com subfinanciamentos, não é, com o contingenciamento orçamentário, não é? E nós encontramos na própria Constituição brasileira dispositivos que vão excepcionar a questão do equilíbrio fiscal como um mero encontro de receita e despesa quando se trata de fazer valer direitos fundamentais. Não é? Então, na Lei de Responsabilidade Fiscal, item no artigo 9º, parágrafo 2º, né, está se reportando ali especificamente à saúde, mas vale para os demais direitos fundamentais e obrigações legais, que isto tudo está proibido de sofrer contingenciamento ao argumento de discricionariedade administrativa. De modo que o Ministério Público Brasileiro, muitas das vezes, é acusado assim, de estar querendo dirigir o gestor, mas adiante da constatação, não é plausível, de que a sua inércia, conquanto venha com a aparência de discricionariedade,
está significando um déficit, não um déficit financeiro tão somente, mas um déficit de implementação das políticas públicas que, por seu turno, vão sedimentar direitos fundamentais indisponíveis e irrenunciáveis. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele que era reticente em relação ao cabimento do controle concentrado de leis orçamentárias, né, a partir da ADI número 4048, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, abriu as portas, fez uma revisão de jurisprudência e motivou, por argumentos constitucionais, a possibilidade, o cabimento de ações objetivas, não é, de controle direto de constitucionalidade das leis orçamentárias. Não é? Então, em vez de esperar, não é, para combater um contingenciamento no momento da execução orçamentária contra o gestor público, é dado ao órgão de controle, não é, estabelecer o controle concentrado, direto, objetivo do projeto ou da lei, não é, de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual, porque tudo como eu digo, parte dessa noção de que essas leis orçamentárias, elas contêm um planejamento que é vinculante. Ele não é um adorno de voluntária aquiescência pelo gestor público, não é? Ele não tem faculdade quanto a isso. Então, por que se diz que o orçamento é majoritariamente autorizativo? É bom a gente explicar, é bom a gente tratar disso. Ele é majoratoriamente autorizativo apenas para que o gestor público possa fazer uma adequada administração com relação ao fluxo de caixa, não é? Para que ele possa, então, estabelecer o melhor momento para realizar a despesa, tendo em vista alguma limitação de receitas. Mas isso não significa que a dotação orçamentária é de facultativa realização. Ele deve implementá-lo salvo justo motivo. E para nós chegarmos no justo motivo da teoria dos custos dos direitos, que é a reserva do possível, nós temos um longo caminho aí pela frente e que não nos obriga a ter o orçamento na cabeça para impugnar a gestão omissa. Não é? Então, o Ministério Público, quando diz está faltando instrumento A, B, C e D em nível satisfatório para a política pública ambiental, ele não está invadindo o mérito da política pública, não está invadindo a discricionariedade administrativa, simplesmente porque o gestor não exerceu essa discricionariedade. Ele se quedou inerte, silente no tempo, enquanto os danos ambientais se consumam. Não é? Há uma lesão incontornável aos direitos fundamentais, de um modo geral. Quanto a isso, o Ministério Público tem que reagir. O próprio cidadão, a doutora Sandra me permita acrescentar, é titular do direito de ação popular ambiental. Né? Todo cidadão pode ter participação efetiva impugnando o modo com o qual o gestor vai implementar o orçamento, argumentando que esse modo de preferir determinadas despesas acessórias, secundárias, em relação às despesas prioritárias, diretamente relacionadas à consecução do direito constitucional, causam lesão aos bens ambientais. Não é? Então precisamos todos agir. Marcelo, quantos ensinamentos aqui, a questão da audiência pública, acompanhando lei orçamentária e as próprias metas e rubricas vinculantes previstas ali, enfim, são exercitáveis porque são cogentes, não vinculantes. Então, não precisa ser um expert, vir dotado de, enfim, cálculos e orçamentos para poder questionar isso. Você poderia, por favor, Rui Marcelo, dar um exemplo de possibilidades de questionar quando o gestor ambiental faz uma escolha, mas que uma escolha aparentemente discricionária e que, enquanto Ministério Público de Contas, né, você poderia dar um exemplo de uma atuação? Olha, eu vou falar de uma atuação de sucesso e de insucesso, mas para tornar mais, enfim, mais claro para todos nós como é que poderíamos exercitar em juízo esses questionamentos? Por favor. Pois não.
Claro, claro. Sobre a audiência pública, eu gostaria de colocar, primeiramente, doutora Sandra, que o cidadão, a sociedade não devem se sentir desmotivados de participar desse importante instrumento, dentre outros fins, para o orçamento participativo. É que, embora a sua opinião não vincule, ela vai ajudar na construção da motivação das decisões dos agentes políticos na formulação do orçamento e do gestor administrativo. Quer dizer, você pode contribuir fazendo as suas indagações e seus questionamentos, porque quanto a isso é obrigatória, não é, a deferência do gestor público. Na hora de fazer a sua escolha, na hora de tomar a sua decisão, ele vai ter que levar em consideração o que ele ouviu na audiência pública. Então, vale a pena comparecer, vale a pena insistir para que as prioridades sejam aquelas retratadas na Constituição. Pois bem, doutora Sandra, eu comecei mais intensivamente a lidar... Desculpe interromper, mas é porque é de uma atualidade gigante esse tema, por conta que pensando da gestão do saneamento, né, e toda a deferência do gestor, que é chamado agora, que é a cargo da Agência Nacional de Águas, né, nessa função nova de regular sobre diretrizes de referência na gestão eficiente, não? E para equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, terá que consultar a sociedade para poder estabelecer essas diretrizes, então, porque são, enfim, são questões que nós precisamos discutir enquanto olhando para a meta, né? Meta e objetivo de interesse público. Seria isso. Sem dúvida, saneamento é... seu exemplo, mas eu não aguentei aqui a oportunidade da atualidade. Não por coincidência, também não combinamos, tá, pessoal? Mas saneamento é um dos flancos do nosso trabalho junto ao controle externo, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que vem sancionando gestores por constatar, né, mediante uma apuração a fundo, de que não há um esforço maior de implementação do saneamento básico em detrimento de outras despesas municipais. Não é? Então, nós vamos procurar no orçamento municipal onde se preferiu despesas discricionárias em detrimento desse esforço de financiamento de serviços que são essenciais e básicos. Então, por exemplo, tratando-se de municípios, não é? A imprensa até os batizou, alguns aqueles infratores, de municípios festeiros, não é? Em que vão canalizar por dotação orçamentária cifras consideráveis para a realização de festejos, não é? Que, muito embora estejam concatenados com uma certa cultura, não é? Estão ali revelando um abuso de poder, não é? Da autoridade política, o legislador, o executivo, e da autoridade executiva do orçamento, o gestor público, quando vão decidir fazer uma festa custeada pelos cofres públicos, com recursos assim, de cachê que são elevadíssimos, né, trazendo atrações nacionais, quando se constata que na cidade os serviços essenciais ligados aos direitos fundamentais estão precariamente estabelecidos. Então, refiro-me na questão do saneamento básico, que diz respeito mais de perto ao direito ambiental, à tutela administrativa do meio ambiente, e o fato dos lixões. Eu estou aqui no Amazonas, que contém a faixa mais preservada do bioma Amazônia no Brasil, e nós temos 62 com a capital, municípios encravados na floresta, né, neste bioma, e que, lamentavelmente, se caracteriza por ter lixões a céu aberto nesses municípios interioranos, por não ter minimamente esgotamento sanitário. Então, esta é uma campanha que lançamos e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas abraçou. Tem um caso mais antigo ainda, que diz respeito ao festejo na época de carnaval, era 2016. Nós fomos designados para atuar no controle externo da saúde aqui no nosso estado. Então, nós observamos no começo do ano já um estado muito grave de filas
com centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde esperando por tempo indeterminado a realização do seu tratamento cirúrgico. E não compreendíamos como, à luz do direito constitucional, do direito financeiro, não é, do direito administrativo, pode-se estabelecer a legalidade de gastos que, neste mesmo contexto, prestigiem, né, milhões para a realização de festejos. E como resultado dessa constatação que nos levou a impugnar como ilegítima a despesa realizada com festejos, o Tribunal de Contas ele expediu uma resolução, a resolução número 8/2016, em que ele alertou a responsabilidade fiscal dos prefeitos por estarem fazendo, no contexto de crise econômico-financeira, a preferência por esses festejos em detrimento do direito fundamental à saúde, da garantia do tratamento cirúrgico das pessoas, né, de ter minimamente um serviço de saúde local em se tratando das prefeituras. Nós vimos que a pandemia agora descortinou esse estado precário do SUS brasileiro em nível municipal, né? E aqui no meu estado, os pacientes graves todos tiveram que ser, num primeiro momento, por via de UTI aérea, transportados, não é, para a capital, para Manaus, porque não há UTI no interior do estado do Amazonas. Né? E confrontando com essa riqueza toda natural que é o bioma Amazônia. Então, será que é realmente apenas por limitação de receita dos municípios? Nós constatamos que havia gastos exorbitantes, abusivos, né, divorciados do plano plurianual da Constituição brasileira e fizemos. Veio essa resolução e o tribunal disse: senhores prefeitos, se os senhores estiverem em déficit, não é, em mora, com relação a despesas obrigatórias, com folha de pessoal, se vocês estiverem, né, em dificuldade para implementar serviços essenciais na área de saneamento, na área de saúde, de educação, né, os senhores serão penalizados se preferirem, né, canalizar essas receitas para essas atividades menos relevantes. E veio, naturalmente, a defesa do outro lado, dizendo: não, mas essas despesas com essas festas estão no orçamento, elas estão autorizadas, logo são legais, são insuscetíveis de impugnação judicial ou impugnação junto aos tribunais de contas. E aí é importante a gente divulgar o conceito de despesa ilegítima. Existe a despesa legal, que é aquela autorizada nos orçamentos, mas não basta. Além de legal, ela tem que ser legítima. O que é despesa legítima? É a que reflete uma execução do orçamento em consonância com os comandos constitucionais que institui a prioridade para determinados gastos relacionados à implementação progressiva dos direitos sociais, dentre os quais desponta o saneamento. Então, isso foi um trabalho bem sucedido, considero, né? E, além da questão dos lixões, também poderia ser voltada essa análise em relação às escolhas aparentemente discricionárias em relação ao licenciamento ambiental, ou além, como foi uma perguntas aqui lançadas pelo público que nos assiste, inclusive sobre a fiscalização da própria política pública. Poderia também incidir esse controle nesse nível da própria fiscalização da política, se ocorre ou não ocorre, se ocorre bem, enfim, sempre voltando um pouco para a questão da aparente discricionariedade e como é que a gente pode discutir isso. Parece estranho isso, mas os tribunais de contas hoje estão num processo de transição para dar cada vez mais ênfase ao controle da qualidade do gasto e de resultado das políticas públicas. Não é para dar um feedback tanto ao legislador, né, quanto ao gestor da execução orçamentária, o grau de efetividade, não é, daquele planejamento que se fez. É a fase de avaliação para a qual contribui com muito valor os tribunais de contas, sobretudo o Tribunal de Contas da União, com as suas auditorias, inclusive auditorias setoriais no campo da gestão ambiental, que vão nos trazer,
uma avaliação sobre esse grau de efetividade, considerando tudo que o administrador optou por fazer ou não fazer. Não é? Então, nada fica livre dessa lógica, desde a lei orçamentária, que pode ser, em tese, examinada por via de controle de constitucionalidade, quando ela prevê o subfinanciamento. Não é? Eu vou no meu município, a gestão ambiental não tem nada além de 1% do bolo orçamentário, confrontando com orçamentos que são mais prósperos e que revelam despesas que são discricionárias até o momento em que se faz a contratação. Não é? Então, me refiro a obras de infraestrutura, refiro-me a despesas com publicidade, a despesas com festejos e também, efetivamente, a despesa de custeio, que em todos os cantos do Estado nós precisamos rever, inclusive dos poderes que têm a autonomia, a independência orçamentária. Nós não podemos nos dar ao luxo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nos tribunais de contas, de termos orçamentos, elevados, enquanto essas prioridades jurídico-constitucionais estão à míngua. Então, é um esforço, é um sacrifício que muitas das vezes significa atirar no próprio pé para apontar, abrir o orçamento dentro do princípio da transparência fiscal, não é? Com dados muito claros, objetivos, da acessibilidade, para identificar essas distorções. Eu não vou conseguir, não é, selecionar, assim, objetivamente, o confronto entre prioridades equivalentes. Não é? Eu não vou conseguir rivalizar saúde, educação, saneamento. O mesmo valeria dizer, Rui Marcelo, por favor, para aquelas... você falou em subfinanciamento, mas o mesmo valeria, por exemplo, para cortes ou para suspensão de programas e orçamentos a eles vinculados, ou ainda até um refinanciamento, não, que passou a descoberto de uma licitação, enfim, são N as possibilidades, mas no caso de suspensão de programas e de políticas que estavam em marcha, o que acontece com esse orçamento e como nós podemos impugnar isso? Pois bem, pela via de impugnação? Com certeza, pela via do controle concentrado, pela via do controle difuso, né, pelas ações civis públicas e pela ação popular ambiental, vamos deixar muito bem claro. Por quê, gente? Isso é infidelidade constitucional. Não é? Isso é um divórcio entre a lei que deve sintetizar a maneira pela qual se implementa progressivamente esses direitos fundamentais, que está preterindo, que está silenciando, que está subvalorizando. Então, o subfinanciamento ele é de ser corrigido, e para tanto o próprio ordenamento jurídico constitucional e de lei de responsabilidade fiscal traz, artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal, traz a possibilidade de haver, inclusive, um certo endividamento para corrigir esse subfinanciamento. Porque o que vale mais? Não é um superávit, não é? Ou uma pessoa com dignidade existencial? Não é uma sociedade, vamos colocar no plural, né? Vamos colocar a sociedade com condição de vida digna. Não é? Evidentemente, esse valor último, não é mais elevado que o primeiro. Então, pela via do controle concentrado, não é? Nós já tivemos o Supremo Tribunal Federal fazendo esse tipo de controle. Não é? E pela via incidental, obviamente, nós devemos apontar, não é? Contrastando tanto com o direito fundamental constitucional, pela via da argumentação do piso existencial, assim como tendo em vista o PPA, tendo em vista a LDO, porque certamente nesses outros instrumentos, não é, o financiamento vinha de outra maneira, inscrito como prioritário, não é, para dar a marca de fidelidade, é a aliança, é o casamento com a Constituição. Como é que depois, na hora de executar o orçamento, não é, tira-se a aliança? Quer dizer, some-se a prioridade da LDO, some a meta do PPA, não é, e o compromisso com a Constituição. O problema é que nós precisamos cada vez mais nos habilitar para nos debruçar sobre o PPA, nos debruçar sobre a LDO, porque
essas leis orçamentárias, às vezes, não é nem por limitação intelectual nossa, mas é por uma feição artificial na sua elaboração. Né? Eu não vou apontar aqui o caso, mas eu já vi LDO sem prioridade. Não colocaram prioridade na LDO. Que absurdo, é inconstitucional. É uma omissão juridicamente impugnável. E o Tribunal de Contas, também uma pergunta aqui do público, a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União ou de Estados, nesse sentido, em relação à questão do subfinanciamento, ou mesmo dessas discussões sobre discricionariedade, enfim, na lei desses atos ditos como discricionários, mas, enfim, existe jurisprudência favorável, consolidada? Pois não, pois não, é positivo, inclusive porque isso está na literalidade do artigo 70 da Constituição e não é propagado, não é muito ventilado. O que diz o artigo 170? Ao falar de controle externo, disse que ele, dentre outros aspectos, ele é operacional, ele é de resultado e ele é de legitimidade das despesas. Então vamos fixar aí na questão da legitimidade de despesa, que significa dizer habilitar os tribunais de contas a sondar se as despesas elas são leais ao conceito de prioridade que se abstrai da Constituição. Agora, o que vai variar nos tribunais de contas é a repulsão a um diagnóstico nesse sentido. Tudo bem, encontramos despesas que são ilegítimas. Né? Então, algumas decisões, elas simplesmente assinalam um estado de legitimidade, abrindo um prazo para que as autoridades competentes possam fazer a revisão e eliminar essa vicissitude. Outros, de maneira mais radical e contundente, vão com isso fazer aquilo que eu defendo, desde esse caso aí, que a gente aplica lá em 2016 e aplica no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O que é? Taxar, qualificar juridicamente de inválida a despesa ilegítima. E com isso, sancionar o gestor. E com isso, até mesmo, havendo dolo, imputar a condenação ao ressarcimento dessas verbas. Então, quanto a isso, é tímida ainda a jurisprudência dos tribunais, mas certamente, no mínimo, assinalar prazo para a correção dessas incoerências, isto tem sido feito. Então, imagine a condição que pode se estabelecer de controle se isto se tornar frequente na via de impugnação judicial, popular, institucionalizada pelos órgãos de controle, especialmente pelo Ministério Público de Contas. Apontar numa ação claramente a incompatibilidade, porque defendemos um princípio da adequação orçamentária à Constituição e ao planejamento público. Então, isto vai resultar nessa diminuição desse grau de discricionariedade, porque onde há violação constitucional, não se pode qualificar como despesa legítima e discricionária. E você enxerga, Rui Marcelo, como produtivo e em que grau essa produtividade de uma atuação conjunta entre Ministério Público Federal e dos Estados, o Ministério Público de Contas e aquelas discussões em relação a contingenciamento de verbas orçamentárias? Você tocou nesse ponto e eu gostaria, por favor, se possível, de aprofundar um pouquinho mais em relação ao contingenciamento e aos limites da discussão sobre contingenciamento de verbas orçamentárias. Pois não. Vejam, com relação à parceria, ela já tem sido efetuada, como sabemos, e eu posso dizer que no estado do Amazonas nós temos algumas em andamento, muito férteis, produtivas e com bons resultados em curso. Recordo-me de uma ação civil pública em que, juntamente com colegas do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas foi a juízo, tendo em vista a investigação como origem comum do caso, para
postular a modificação da falta de cobertura de atenção básica em saúde. Não é? E nós descortinamos, foi a nossa parte nessa parceria, não é? Quais as despesas discricionárias, as despesas facultativas ou obrigatórias, mas que não têm o caráter de fundamentalidade que a saúde detém, para dizer que o município não se limitasse a arguir a reserva do possível. Não é que haveria, sim, no corpo orçamentário, de onde retirar, não é, recursos para se proceder à obediência ao dever de implementação progressiva da cobertura de atenção básica em saúde. E assim também na questão ambiental. Agora nós estamos numa parceria com o colega, o Procurador da República, doutor Leonardo, que nos assiste, né, nos dá o privilégio da sua audiência, e na área de saneamento, mais especificamente da adequada gestão de resíduos sólidos. E com relação ao contingenciamento, nós temos que deixar bem claro que a lei de responsabilidade fiscal, não é, ela proíbe haja contingenciamento em seu artigo 9º, parágrafo 2º, em relação às despesas que são obrigatórias e prioritárias, não é? Pela relação com os direitos fundamentais. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal já nos dá o remédio, não é? Que não é possível fazer o contingenciamento. Toda vez que se aprova a lei orçamentária, nós temos que identificar um cronograma de desembolso. Esse cronograma de desembolso em relação às despesas obrigatórias ligadas aos direitos fundamentais tem que ser rigorosamente observado, não é? Temos um problema de caixa, nós temos um problema de frustração de receita. Tudo bem, mas o ônus de comprovar este obstáculo intransponível não pode ser transferido à sociedade, nem mesmo aos órgãos de controle. É preciso que o gestor, na motivação do seu ato de contingenciamento extraordinário, revele à sociedade, aos órgãos de controle, que não tem mais de onde tirar recursos, não é, fora dessa escala de prioridades, de obrigações inafastáveis. E a gente não vê isso em grande parte dos casos. Nós vamos ver um déficit de motivação. O gestor se vê desobrigado, em muitos casos, a contextualizar a sua decisão de investir mais ou menos numa política pública, considerando o universo do orçamento. Nós temos setor rico, setor pobre, né? Órgão público rico, órgão pobre, porque se faz uma segmentação e deixa de se olhar o contexto, deixa de se olhar o todo, que vincula todas as pastas, que vincula todos os setores, porque ninguém está acima dos ditames constitucionais que podem provocar um remanejamento orçamentário, sim, sem dúvida nenhuma, para fazer obedecer a dotação fundamental, assim como para reforçá-la, se é o caso de subfinanciamento. Só esse resultado da definição mais aclarada sobre as despesas obrigatórias ou não obrigatórias e discricionárias já facilita e mais do que justifica, deve promover urgentemente essa atuação conjunta. Agora, Rui Marcelo, já caminhando aqui para o final, nós estamos nos últimos minutos. Gostaria aqui olhando para o mercado, né, olhando para as questões de saneamento, novo marco legal e a própria questão do combate efetivo ao desmatamento na Amazônia, enfim, o que nós estamos assistindo de políticas que deveriam ser melhor, digamos assim, aplicadas em termos de execução de programas e da própria fiscalização em ricos biomas, né? No nível agora pessoal, não, ou talvez no seu chapéu de professor, né? Como docente e, por consequência, formador de opinião, olhando para o mercado, qual o grande desafio para a sociedade, qual a receita para superar
tanto no setor público quanto no privado, né, com as privatizações, quando nessa lida, na gestão ambiental. Qual é o grande desafio, você, professor Rui Marcelo, e como superar diante desse quadro, né, dessa situação de regras de mercado? Bom, a respeito disso, nós sabemos que muito se diz, muito se fala em termos de responsabilidade compartilhada, não é, de obrigações repartidas entre os agentes econômicos e o poder público, não é? Mas nós não observamos, não é, um maior grau de investimento, de compromisso social nesse sentido. Eu digo isso enquanto cidadão amazonense, não é, em que nós temos uma riqueza muito grande, não é, a ser explorada pela bioeconomia no nosso bioma, o bioma da Amazônia brasileira, mas estamos cercados de miséria. Miséria esta que leva o conservador do bioma, né, o grande protetor da floresta, a condições indignas, a marginalidade social, porque não consegue, não é, extrair dessa riqueza natural toda meios de subsistência pela falta de um maior aporte para fazer valer o princípio do conservador-recebedor. Né? Nós temos o poluidor-pagador, mas também nós temos a contraface do conservador-recebedor. Quer dizer, que o homem da floresta, que o amazônida, ele possa ter preservada e desenvolvida uma matriz econômica que seja efetivamente sustentável e que, dando as mãos, não é, o setor de mercado, o setor dos agentes econômicos e o poder público, ele tenha dignidade de vida para, então, ser o grande protetor da Amazônia. Né? Porque muitas das vezes nós temos organizações criminosas por trás do desmatamento, por trás das queimadas, sim, temos, mas nós temos também a subjugação, a exploração de pessoas que foram esquecidas, não é, e cooptadas pelo crime organizado porque não tem opção econômica. Não é? E precisamos dar dignidade de vida a essas pessoas e, para tanto, o mercado precisa também dar a sua parcela de colaboração. Obrigadíssima, obrigadíssima. Nós estamos, assim, no último minuto. Rui Marcelo, gostaria de agradecer imensamente. Poderíamos ficar aqui horas. Muitíssimo obrigada. Provou que é mais que urgente essa atuação conjunta. E muitíssimo obrigada pela sua participação honrosa aqui nessa live. Muito obrigada, procurador Rui Marcelo. Um grande honra toda abraço. Minha. Muita honra. Um abraço. Obrigada. Igualmente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadíssimo.